Muito bom, né? Parece uma meditação simples, né? Invocação dos raios, mas dizem que quando Deus criou o mundo, criou através do sentido das cores, e cada cor uma invocação para a criação do mundo. Então eu vou começar lendo um pequeno trecho inicial para eu depois falar um pouquinho. Eu escolhi um trecho bem no início, enfim, porque eu acho que faz total sentido para esse nosso momento. Mas se a gente achar que esse pulso ficou gostoso, que a gente conseguiu concentrar e meditar bastante, a gente pode manter esse ensinamento até a quarta, deixa eu abrir aqui, até a quarta que antecede o Natal. Deu um barato aqui, dá mesmo, Vi, é isso aí, tá no caminho certo, muito forte. E é engraçado, quando eu tinha um grupo de meditação que a gente fazia bastante técnicas de despertar os cílios, né? Mas quando chegava essa época que a gente fazia invocação para Cristo, era imbatível, né? A gente podia saber invocar todos os deuses, mas quando a gente invocava a energia crística, era sempre um chororô, a gente sempre ficava muito emocionado com essa presença. É engraçado, né? É uma força. Então vamos lá. Então, quem não conhece o livro é esse daqui, As Cartas de Cristo. É um livro muito bom, não é um livro para ficar lendo, pegar e ficar lendo, é um livro para ler a primeira carta e parar, fecha, medita, e depois de um tempo você pega ele de novo, tá? Então eu tô na primeira carta, porque eu não sabia se vocês já tinham, de alguma maneira, entrado em contato com isso. Mas eu sei que parece que tem até a terceira carta, tem em PDF na internet, tá? Então vamos lá, ó. Eu peguei uma parte que dizia assim: infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, no cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana, global, similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção dos seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e de depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão, deixa eu abrir aqui, e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Primeira parte de hoje. Vou ler outra, tá? Deixa eu ver como que eu vou... E se alguém achar que precisa compartilhar, por favor, abre o áudio, né? Eu estava conversando com o marido da médica da Lari. Boa noite, amor. O seu Oswaldo. O seu Oswaldo é uma pessoa que todo mundo deveria conhecer. Ele e a doutora Vilma. A Vivi deu um sorrisinho, porque eu apresentei para eles, para a Vivi, e a Vivi também amou. E eu acho que tem algumas pessoas no mundo que têm trabalham um certo espaço de consciência, né? E aí a gente estava falando assim, né? Que
a gente tem que orar muito pelos nossos corpos, né? Porque orar muito pelas nossas células, ele estava falando, a gente precisa aumentar a nossa frequência para a gente dar conta das nossas células, porque o nosso corpo, ele está entrando numa frequência obrigatória que nós não esperávamos. E quando ele fala da frequência obrigatória, ele não está falando que ele é contra a vacina, tá? Então, eu já vou falar isso para depois falar o que ele falou. Ele não está falando que ele é contra a vacina, mas ele fala assim: existe um impulso que fez com que levássemos toda a humanidade a esse lugar. E essa frequência celular, se você não tomar cuidado, você vai deixar um corpo, ele usou uma palavra, mas como esmorecer, o teu corpo vai esmorecer. E aí ele falou assim, eu percebi ter emagrecido demais, né? Depois de ter tomado as vacinas, assim como outras pessoas, teve processos psicológicos difíceis, mas ele falou, num contexto geral, não tem o que fazer, é isso, temos que tomar vacina. Não estou falando de coisa política, hein? Pelo amor de Deus, tá? Estou falando de Jesus, calma aí que eu já vou entrar nesse lugar. E eu acho que a gente vive um tempo onde o nosso corpo é muito confrontado o tempo todo para que mudemos a forma sacralizada que o nosso corpo físico é. Hoje na aula de yoga eu estava comentando, uma aluna fez assim, nossa Luciana, você falou da internet, sabe que eu comecei a perceber que teve uns dias que a internet da minha casa não estava funcionando direito e tal. E eu falei assim para ela, é interessante, né? Vocês já perceberam que quando a energia da casa não tá boa, não quebra algum eletrodoméstico? Só perceber, eletrodoméstico quebrou, a energia da casa não tá boa. Quebrou máquina de lavar. Pode apostar. Sabe assim? Quebrou micro-ondas. Então, assim, quando a energia da casa não tá boa, os eletrodomésticos, eles sentem esse campo. Agora, você imagina que todo o nosso planeta está sendo influenciado pelas vibrações da própria internet. O que isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que essas vibrações fazem com o nosso cérebro? O que o celular faz com o nosso cérebro? O que ficar trabalhando na frente do computador faz com o nosso cérebro? E com todo o nosso sistema sutil? Se um celular tem a capacidade de mudar a frequência cardíaca, o que um celular e um computador faz com o sistema sutil do corpo? E aí, olha que interessante. A gente chega no momento da pandemia que nós estávamos necessitados de acolhimento e silêncio. Então, todo mundo voltou para casa. O que as grandes empresas começaram a entender? Que funcionário em casa é melhor do que na empresa. Por quê? Porque ele consegue ver quanto tempo você está com esse computador ativo, então ele te monitora, né? Ele vai monitorar, e você vai trabalhar muito mais, porque você está 24 horas com trabalho dentro de casa. Então, você acha que eles vão mandar, que eles vão querer as pessoas de volta? Não. Só que quanto mais você não sociabiliza, o que acontece quando você não tem sociabilização? Você vira anulação. Eu anulo as minhas vontades, os meus quereres, os meus prazeres e só vivo para o trabalho. Mas é lógico, eu também entendo que quem é mãe,
que tem a possibilidade de trabalhar em casa e ver os filhos entrar, sair da escola, almoçar junto, foi um baita ganho. Mas a gente não pode achar que a vida é isso, porque a vida se faz pela interação dos corpos. Se os meus corpos não se cruzam com outros corpos, o que vai ser da minha vida? Eu vou viver uma vida de isolamento? O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Nem os monges, porque você já viu um monge vivendo sozinho, isolado por muito tempo? Eles vivem em comunidade. Escuta a monja Cohen falar, os monges vivendo em comunidade. Ela fala, é o caos. Um briga porque o outro tá varrendo, quem queria varrer era eu. Tipo, o ego é lá em cima. Mas que delícia! Porque é isso que faz a relação da gente crescer, é isso que faz a gente evoluir. Então, esse trecho, ele é muito importante para a gente prestar atenção, para gente, e é isso que o Oswaldo fala, quando você se distrai, o mundo diz para você para onde você tem que ir. O telefone te distrai, o Netflix te distrai, muita coisa te distrai. A bebida distrai, a comida distrai, o doce distrai, o papo furado distrai. Agora é simples. Quantas pessoas na sua vida, quando vocês sentam, vocês conseguem falar de coisas profundas? E quantas vezes no dia você fala de coisas profundas? E quantas vezes no dia você fala sobre futilidade? Agora faz uma balança aí no mês. Quanto de futilidade eu ocupo a minha consciência e o quanto de alimento para o meu corpo e para os meus planos e corpos eu estou dando? É uma boa reflexão. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a gente não consegue olhar para o nosso interior, nós deixamos bom, vou até reforçar minha frase. Quando a gente não consegue olhar para o interior, a gente vai deixar com que todas essas coisas do externo, essas imagens, essas informações sutis, elas vão nos manipulando. Entendem isso? Vocês precisam entender quais foram as manipulações que vocês entraram e tomaram isso como verdade. E quando a gente sente que isso é arrasador, porque nos afasta desse amor em nós, desse amor que Jesus fala. Então, o conhecimento da vida, ela chega com muita prática de escuta no silêncio e não escutar o caos. Então, a gente precisa prestar atenção nessa manipulação constante de mensagens que surgem e que muitas vezes tomamos como verdade. É como um cego guiando outro cego. Uma boa dica aqui é começar a observar os seus impulsos primais. Vocês identificam quais são os meus impulsos primais? Impulsos que te colocam na estagnação e na miséria, que te coloca nos vícios, que coloca você em falar do outro, que coloca em você em comer errado. Enfim, todos nós temos um pouco de Pedro. Pedro se dizia que ele era mais ignorante. Mas eu digo um pouco de Pedro, aquele que negou 3 vezes Jesus. A gente tem um pouco de Pedro. A gente nega a nossa própria consciência todos os dias. A gente fica preso a coisas que são transitórias, que são passageiras. A gente não se apega àquilo que não vai embora. Então, todos nós temos um pouco de Pedro. Todos nós temos um pouco de Judas. É aquele que na frente beija, mas por trás critica.
E quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo? Mas também a gente tem um pouco de Maria Madalena, sabe? Que é aquela que não perde a fé. É aquela que consegue doar inteiramente aos estados de consciência maior. A pergunta é: qual você vai ativar? O que você vai querer ativar quando você acorda? Aquilo que nutrimos na mente cria força na matéria. Aquilo que você nutre na mente cria força na matéria. Pergunta: o que você está nutrindo? Né? Eu fico nutrindo mais o caos? Ou eu tenho esperança de um mundo bom e melhor? Ou eu creio nesse novo mundo que já é agora, aqui, nesse momento? Esse mundo melhor não está nos céus, esse mundo melhor está no nosso coração, e esse mundo melhor é agora. Então eu vou para a página 32. Amor fraternal. Com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária, para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de desenvolvimento. Deve-se ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada das coisas e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Mas o que a gente faz quando a gente vê algo que a gente acha que é muito ruim? A gente deixa mais ruim ainda, porque a gente vai colocar o peso da nossa frustração, do nosso medo, enfim. Então a gente precisa ter uma visão fraternal das coisas. A gente precisa abrir espaços de uma consciência mais elevada. A nossa fé, se é, escuta que eu vou falar. Poucas pessoas têm fé, porque fé não é uma emoção que vem e vai. Fé é um estado de consciência. É quando eu olho para algo que não está bom e posso ver aquilo que vai bem. É quando a gente olha para o indivíduo que vai mal, mas consegue elevar aquilo que vai bem nele. É olhar para o belo, para o bom e para o sagrado. Consciências de Deus. Ficamos, assim, muitas vezes, incansavelmente tentando mudar o mundo e gritando constantemente por uma paz. Se gritasse, resolvesse, os discípulos de Gandhi teriam mudado o mundo. Mas eles deixaram um grande ensinamento: a mudança em nós mesmos. A mudança, ela é individual e depois ela pode ser global. Então, enquanto eu não estou no meu melhor lugar, eu não posso exigir nada de ninguém. E aí eu lembro da cena quando Jesus junto com os fariseus, colocam Jesus num grande interrogatório e alguém diz para ele: não vai dizer então que, estou falando com as minhas palavras, né? Não vai dizer então que você também acha que Judas é um bom, foi ele que trouxe você aqui. E ele diz assim: Judas foi um homem que sofreu muito e eu o perdoo quantas vezes ele precisar. Então, aonde está essa bondade em nós?
a bondade do perdão, do amor fraternal. Só podemos falar daquilo que nos transformou. A gente tem que ser o exemplo de uma boa vida, de uma vida de perseverança, de amor. Deixa eu abrir aqui. Nós temos que ser esse exemplo. Nós só podemos ser exemplo se praticamos esse exemplo. A gente fala de Deus, mas a gente não sente Deus. E isso é muito perigoso. A maioria daqueles que falam em Deus e estão presos nos seus templos, a maioria não sente Deus. E aí cria um Deus que culpa, que julga, com todo respeito à Igreja Católica. Jesus, o maior ensinamento dele era desmistificar a crença que dizia que Deus estava vendo os pecadores. Qual foi a maior missão de Jesus? Que Jesus ama todos os filhos. E a igreja continua colocando Deus apontando para cada um de nós. Jesus viu no deserto a realidade do amor. Ele não foi açoitado pelo demônio. Ele meditava. Deixa essa realidade de amor tomar conta de tudo na tua vida e mover você, porque quando a gente coloca isso em primeiro lugar, a vida move para abundância e para felicidade, reforçando o nosso estado e colocando a gente no lugar de mais um passo nessa realidade do amor. Porque quando eu estou na realidade do amor não tem miséria, e não tem miséria em nenhum lugar, em nenhuma área da nossa vida. Olha que interessante, sabe? Às vezes, a gente acaba implorando por uma mudança, né? Eu quero muito uma mudança. E aí essa mudança acontece. Quando essa mudança acontece, a gente não desfruta da felicidade. Porque a gente está querendo mais uma coisa. É igual criança não educada. Ela entra numa loja de brinquedo e a mãe diz um só. E ela escolhe um. Quando ela tá com aquele na mão, ela diz, mas eu quero aquele também. E a mãe diz, não, é um só. E aí ela faz escândalo. E a mãe vai lá e dá o outro também. O que eu tô ensinando? O que eu tô ensinando para essa criança? Eu estou ensinando que ela não desfruta daquilo que ela tem nas mãos. Ela está sempre na necessidade de ter mais alguma coisa. Que indivíduo é esse? A realidade do amor não pode ser nutrida em solo estéril. Eu escrevi, acho que foi hoje que eu escrevi que o dinheiro que você ganha não é para você possuir coisas. Porque se você ainda acha que tudo que você ganha de nota e moeda é para você ter coisas, eu sinto muito. Você está nutrindo um solo estéril. Tudo que você ganha é para você ter a oportunidade de seguir o teu propósito. Isso é mais importante. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de uma coisa distante. A realidade do amor é um grande propósito. Então seja íntegro, sabe? Verdadeiro. Eu acho que integridade é um símbolo quase em extinção do ser humano. Ser íntegro hoje é para poucos, porque aqueles que estão lá em cima não são íntegros e têm o próprio exemplo. Dão exemplos. Então tá tudo bem furar fila, tá tudo bem pegar esse dinheiro da minha mãe, né? Da carteira dela. A consciência diz que tá tudo bem, a consciência coletiva. Roubar não é tão ruim assim.
Ninguém sabe das minhas necessidades. Eu quero. Olha a criança mimada. Então, ser íntegro hoje é para poucos. Então, a gente precisa aprender a pensar por nós mesmos. Olha que reflexão. Os judeus das sinagogas que mataram Jesus. Escuta com amor que eu vou dizer, tá? E eu só vou falar isso porque tem poucas pessoas e eu conheço todos vocês. Tá bom? Pensa num campo, né? Eu não tô dizendo todos, né? Pensa no campo da estrutura, na energia coletiva, né? Os judeus mataram, no fundo, eles mataram Jesus. E muitos hoje estão lá aprendendo e ouvindo o que eles têm para falar. Vamos para a Cabala. E eu não estou reclamando da Cabala, a Cabala é muito boa. Mas será que nós não temos ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer para mim? Quando a gente escuta alguma coisa, eu tenho que silenciar e perceber o que esse ensinamento está por trás dentro da minha própria consciência. Então, quando Jesus encontra, eu lembrei agora, quando Jesus está na caminhada com seus discípulos, uma das coisas que ele mais diz é: todos vocês precisam aprender a ler e a escrever. Mas a gente não precisa, a gente escuta você. Não, vocês têm que ler as escrituras e vocês têm que interpretá-las. Olha que lindo! Ele poderia dizer, não, só vocês escutarem o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo é a verdade absoluta. Percebe isso? Muito bom. Vou finalizar com mais uma parte para a gente meditar, que a meditação é bem bonita. Página 35. Vou pular, tá? Decidi que eu vou pular. Porque eu acho que tem uma parte que eu quero ampliar ela, porque eu acho ela muito boa. E essa é a primeira carta. Quando eu li a primeira carta... esse livro chegou para mim, sei lá, há 20 anos atrás. Ninguém falava desse livro. Tanto que esse livro não vendia. Você tinha que pedir de fora, sei lá, era uma mulher que conseguiu fazer no Sul, não vendia. Esse livro foi o livro que eu falei, nossa, acho que eu sou capaz de amar Jesus agora. Porque o Jesus que eu conhecia era o Jesus da Igreja Católica, e eu não gostava, né? E aí, quando eu li a primeira carta, nossa, eu fiquei eu chorava compulsivamente, e foi através desse livro que eu falei, nossa, agora eu consigo entender quem é Jesus. Mas então eu vou ler esse trecho, que fala assim: minha juventude e as experiências no deserto. E diz o seguinte: eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistados pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade, que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações da minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Eu era. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe, a fé e as tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício
que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, proporcionando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me impor com que os demais pudessem pensar a meu respeito. Eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hipermotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivia muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram, impulsionaram e finalmente em ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus, que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová, caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para ser felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo a tradição judaica. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de um Jeová contra as pessoas me indignavam. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana se impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então, por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido das tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. Está acabando. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez mais com frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquilo, que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações causavam à minha mãe e muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com a minha família.
O amor subjacente por ele brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento interior. Escutei falar do João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado, de começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Com o resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar-me em meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles que eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. É, às vezes, difícil escutar isso, né? Porque quando a gente tem uma crença sobre Jesus da igreja, é capaz da gente não conseguir ver que Jesus também era homem, né? E isso, para mim, é um profundo lugar de reconhecer a humanidade minha e a humanidade sua, né? Mas eu acho que o ponto importante que eu gostaria de ficar é que Jesus era parecido, como eu e como você. E uma coisa importante que ele tinha é que ele fazia muitas perguntas. E muitas vezes as nossas perguntas interiores foram substituídas por acúmulo de coisas ou destruídas. Essas perguntas que às vezes nos inquietam, são essas mesmas perguntas que nos impulsionam para uma vida de eternidade e luminosidade. Então, quais são os seus questionamentos adormecidos e imobilizados por uma vida pequena? O que você dizia ser quando você era criança? O que você dizia que você queria ser quando crescer? Que você deixou passar? Porque ganhar dinheiro era mais importante. Qual o relacionamento que você não nutriu e deixou ir porque o teu orgulho era maior? Qual é a alegria que deixou de se expressar nos lábios porque você achava que ser responsável era ser sério e duro? Qual é o seu questionamento? É uma boa pergunta para a gente fazer nessa noite, né? Vamos fechar os olhos. Alguém tem alguma coisa para falar antes de fechar os olhos? Caracas! Só isso que eu tenho para dizer. É bom, esse trecho é muito bom, né? Porque... Deixa só eu ver que livro que é, minha linda. Lógico. Eu achei que depois... Chama As Cartas de Cristo. Na verdade, é uma canalização, até hoje ninguém sabe exatamente quem é, sabe que é uma mulher, sabe mais ou menos a história dela, mas ninguém sabe o nome dela, né? Tem alguns rumores aí. Vamos meditar, então, vamos olhar para essas perguntas interiores, né? Ou deixar, né, essas perguntas interiores brotarem em nós. Então, os olhos fechados. Vai inspirando profundo e soltando o ar. À medida que você solta o ar, encontre esse teu caminho interior. Visualize, perceba e sinta que você está caminhando por uma estrada deserta.
Que à medida que você dá um passo, você vai sentindo teu coração uma emoção e uma proximidade com aquelas perguntas fundamentais e importantes, com aquilo que é você. A cada novo passo, você vai deixando para trás as vestes antigas, as necessidades de suprir a carência de alguém, de ser algo que você não é. A cada novo passo, você se torna mais eterna e mais luminosa. A cada novo passo, você vai deixando para trás o orgulho, a vida pequena, e busca nesse instante ser inteira, completamente inteira. No final dessa estrada, já anoitecendo, você sai no lindo deserto. E vindo de longe, você pode avistar o Mestre Jesus, que vem se aproximando cada vez mais de você. E à medida que ele se aproxima de você, com um sorriso nos lábios, a própria presença traz de volta a tua verdadeira natureza, que é o poder criativo do crescimento, esse princípio da nossa própria existência. Ao se aproximar e sorrir para você, ele traz o poder criativo da nutrição, o alimento da alma. Ele traz o poder criativo da cura, trazendo-lhe conforto individual. Ele traz para você o poder criativo da proteção. E é nesse abraço que a tua alma se encaixa. É nesse abraço que todas as dores se desfazem. É nesse abraço que o mundo se revela. É nesse abraço que a mente criativa divina é acessada. É no abraço que você se torna um. Mantenha alguns instantes sendo acolhida nesse abraço. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você.
agradeça a sua própria vida. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra onde estamos, como ela é feita aí no céu onde somos. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos faltam, que nos devem. Não nos deixe cair em tentações, em ilusões e depressões, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Namastê. Shalom. Muita paz. Paz, paz, paz. Todos bem? Todos bem? Muito bom. Muito bons sonhos. Tá todo mundo assim, ó, se enxugando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que a gente tem que manter esse fluido na energia crística, vocês mandam uma mensagem e a gente lê mais uns pedacinhos até chegar próximo do Natal, tá bom? Beijos estalados, bons sonhos, viu? Beijo, Lu, obrigada. Eu que Obrigada, boa agradeço. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Lu. Beijo. Tchau, beijo. Adorei Tchau. muito. Ai, também. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, amor da minha vida. Tchau. Oi. Conta pra mim, você tá bem? Sim. E também que dia vai ser a outra aula? Menina, sabe o que eu acho?
Eu acho que você podia combinar com a sua mãe da gente se encontrar e você vir na minha casa, porque olha, a gente põe máscara, mas eu quero te dar um agarro. Como é que vai ser isso? Eu quero te dar um beijo nessa bochecha gostosa e te dar um cheiro no cangote. Você tem gato? Eu tenho. Você gosta de gato? Eu tenho Não. gato. Não! Ai, não tem. Amiga, eu tenho um gato. Um gato, um cachorro e uma tartaruga. Quase um zoológico. Mas ela é muito boazinha. Ela não faz nada. Ela é um amorzinho. É que eu tenho medo de gato. Você tem? Ah, a Tira faz tirar esse medo de gato. Vamos fazer uma ressignificação aí. Muito pequena, mas é medo de gato. E Né? também eu tenho medo de cachorro. Meu Deus. Ah, não. Já virou trauma aí, hein? Vamos liberar esse trauma. Menos de tartaruga. Ai, ufa! Ufa! Manda um beijo, Linda. fala boa noite. Tchau. Tchau, meu amor. Linda. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, amor.